Muito bem, vamos ver o texto das Sagradas Escrituras, Atos 9, vamos ler até o versículo de número 21. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém e o que invocavam o nome de Jesus, os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, transformados crescem. Você conhece talvez bem essa história, né, de Saulo de Tarso, depois que o seu nome foi mudado para Paulo. A história muito interessante, porque era um homem culto, era um homem importante na sociedade, um homem que tinha 2 cidadanias, um homem que era usado pelo Império Romano e pelos sacerdotes da época para perseguir aqueles que eram do caminho, isto é, aqueles que eram seguidores de Cristo. E isto acontece num período de perseguição da igreja muito grande. Nós sabemos que após o Pentecoste, iniciou-se ali uma perseguição da igreja. O Império Romano, é claro que instigado pelo próprio Deus, perseguiu a igreja. Pastor, por que instigado pelo próprio Deus? Porque na verdade o Senhor desejava que o evangelho dele pudesse se espalhar por todo o canto que havia. E se isso não acontecesse, aqueles crentes iam querer ficar todo mundo juntinho, pois é tão gostoso ficar entre irmãos, não é verdade? Nesse tempo de pandemia, então, estamos sentindo tanta falta de nos abraçarmos, ficarmos juntinhos, né? Fazer aqueles almoços em família cristã.
Então isso é muito gostoso, e o povo que havia crido em Jesus, estava ali, com aquela vontade maravilhosa de ficar todo mundo juntinho, mas esse não era o propósito de Deus, e Deus então fez com que, através da sua soberania, o Império Romano perseguisse ainda mais a igreja, e então aquele povo foram todos dispersos, e voltaram para suas terras natais, e voltaram pregando o Evangelho. Vale lembrar que naquela época a igreja era então assolada. O que quer dizer isso? Muitos crentes morriam ao fio da espada de verdade, muitos foram decapitados, muitos foram mortos à espada, muitos foram crucificados, alguns outros foram queimados vivos na fogueira, e a história da igreja nos mostra o quão difícil foi o tempo da igreja primitiva. E nesse contexto surge então o apóstolo Paulo, ainda chamando de Saulo de Tarso, um homem naquele tempo mau, um homem que tinha uma visão totalmente distorcida daquilo que era realmente Deus. E então este homem, ele vai em direção a Damasco, e a finalidade dele era: eu vou prender todos que estiverem lá falando de Jesus. Todos aqueles que disserem eu sou de Cristo vão ser presos, encarcerados, julgados e quem sabe até mortos. Isso acontecia, irmãos e irmãs, e aconteceu, por exemplo, com Estevão. Estevão, diz a palavra, que Saulo consentia na sua morte. Isso quer dizer que Saulo naquele tempo havia mandado prender aquele homem, e ele foi apedrejado, e Saulo estava ali para dizer assim, mais uma pedra, mais uma pedra. Então, na verdade, era um homem mau aos olhos da sociedade, mas aos olhos daqueles romanos, aos olhos daqueles sacerdotes que estavam lá, era um homem bom, porque ele estava fazendo aquilo que era para ser feito, à luz de uma ótica distorcida do verdadeiro Deus. Meus irmãos e irmãs, somente quando o servo ou a serva de Deus ele é transformado, é que de fato nós possamos ter uma vida mudada. Somente desta forma a gente vai ver então que vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então observe que nesse tempo, Saulo ainda não tinha tido uma experiência real com o Senhor, ainda não tinha experimentado ouvir a voz de Deus, ainda não tinha experimentado sentir a presença de Deus. E a pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: será que eu tenho sentido a presença de Deus? Será que eu me considero um crente convertido? Será que eu me considero um crente que já recebeu a salvação? Será que eu tenho convicção de que o meu nome está escrito no livro da vida? Pois esta deve ser a verdadeira razão da nossa alegria. Certa vez, está narrado lá em Lucas capítulo 10, o Senhor enviou 70 discípulos para pregar o Evangelho, e quando eles voltaram felizes da vida, saltitantes, e diziam para Jesus: olha, até os demônios submeteram a nós em teu nome, Senhor. E aí Jesus vira para eles e diz: olha, vocês têm que se alegrar, não é por causa disso, não é porque os demônios submeteram a vocês, porque isso é normal, porque fui eu que enviei vocês, mas vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Meu irmão, minha irmã, esta certeza de salvação precisa estar sempre pulsante dentro do nosso coração, na nossa mente. Não podemos perder de vista um só instante de que o Senhor já um dia nos escolheu antes da fundação do mundo, e no tempo determinado por Ele nos fez saber que nós somos seus filhos. Então, quando nós cremos em Jesus, isso muda tudo na nossa vida, muda as nossas prioridades, muda os nossos valores, muda a visão de vida, muda a visão de eternidade. E aí a pergunta mais uma vez é: será que nós temos percebido esta mudança na nossa vida? Percebe, irmãos, que não é para perceber a mudança na vida do vizinho, mas e sim perceber a mudança na nossa própria vida, porque é assim que o apóstolo Paulo depois vai ensinar à igreja de Corinto: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um autoexame, e não examinar o próximo, e não examinar o vizinho.
Mas nesse tempo em que eu e você recebemos esta santa vocação, isto é, esse chamado eficaz na nossa vida, passamos a crer em Jesus, então nós somos transformados. E todos os transformados precisam crescer. Todo transformado precisa crescer. Então é preciso, meu irmão, minha irmã, crescermos a partir de novos hábitos. Hábitos bons, saudáveis, como orar, como ler diariamente as Escrituras, como jejuar, como dizimar e ofertar, como servir ao próximo e a Deus. Hábitos que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Quando somos transformados pelo Senhor, precisamos sim desenvolver novos hábitos, e neste processo que é chamado de santificação, vamos observando que Deus vai trabalhando na nossa vida, vai trabalhando de forma a podermos realmente sermos servos e servas valorosos na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, há alguns pressupostos aí básicos com a vida de Paulo, que nos versículos de 1 a 3 você pode observar. Primeiro, antes mesmo dele ser transformado, ele era um homem dedicado. Era um homem dedicado àquilo que ele tinha que fazer. Observe que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos. Não havia transformação na vida dele, mas ele era um homem dedicado. Ainda que Saulo, o seu nome, ainda que não havia sido transformado, não havia sido alcançado pela graça de Deus, mas ele era sim um homem dedicado. Sabe, muitos frequentadores de igreja ainda não conseguem entender a visão, a missão, o propósito da igreja. É preciso haver sim transformação. Saulo era dedicado, mas não era transformado. Muitos crentes estão dentro da igreja, são dedicados, gostam de trabalhar, fazem a obra, sabe, mas ainda não foram transformados. É preciso que nós possamos colocar diante do Senhor a nossa vida e falar: Senhor, será que eu já fui transformado? Oh Deus, se há algo que precisa ser mudado em mim, muda o meu viver, muda a minha vida. Sabe, tem uma canção que a gente canta sempre, não sei se aqui eu ainda não vi cantar não, mas é A Começar em Mim, Quebra Corações. Sabe, é preciso pedir para o Senhor, para quebrar a nossa vida, quebrar os nossos corações, mostrar para nós onde estamos errados, para que possamos então consertar. Meus irmãos e irmãs, é preciso entendermos que não basta ser dedicado, precisa ser transformado. Mas de repente tudo mudou. Saulo teve um encontro pessoal com Jesus. Observe, versículo 3: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Meu irmão, minha irmã, a vida plena de Jesus em nós não começa com um curso, não começa com estudo bíblico, não começa com teologia, com seminário. A vida plena de Jesus em nós começa com o encontro com o Senhor. No dia em que você de fato abriu o seu coração e o Senhor entrou definitivamente na sua vida, neste dia começou no seu coração uma vida plena na presença do Senhor. Mas será que todos nós já temos esta vida plena? Meu irmão, minha irmã, de repente na nossa vida também tudo mudou um dia. Eu não sei, como é que está a sua vida com Deus, eu não sei como foi esse encontro com o Senhor na sua vida, mas uma coisa eu falo sempre nos estudos que a gente faz: aquelas pessoas que nascem no lar evangélico, que nunca se desviam em relação à igreja, é muito difícil identificar a transição, para a conversão, porque eu estava sempre na igreja, nasci no lar cristão e vivi nisso a vida inteira. Então consegui perceber esse momento da transição, em que eu deixei de crer através da fé dos meus pais, de ir somente à igreja, para agora realmente crer em Jesus. Diferentemente daqueles que vieram para Jesus já na idade adulta, que você vai lembrar exatamente dia, hora, local, como foi o dia da sua conversão. Pois bem, de uma forma ou de outra, todos nós precisamos desse encontro verdadeiro com o Senhor.
Tudo muda na vida de uma pessoa quando ela de fato tem um encontro com Jesus. Tudo precisa mudar. Observe que agora a vida de Saulo mudou completamente. Completamente. Por quê? Porque de repente Jesus veio ao seu encontro com algo sobrenatural. Meu irmão, minha irmã, é assim que Jesus faz conosco também. Ele vem ao nosso encontro para nos dizer: olha, eu continuo amando você, olha, eu me importo com o que acontece com você, olha, eu me importo sim com o que está acontecendo no mundo, olha, eu me importo sim com o que acontece na sua família, sim, eu me importo. É assim que Jesus tem falado para nós. Por quê? Porque de repente, irmãos e irmãs, algo sobrenatural acontece na nossa vida. Saulo era dedicado, mas não era transformado. Mas um dia tudo mudou na vida daquele homem. Um dia tudo mudou. E como Paulo, depois de transformado, nós também precisamos crescer. Assim como Saulo, que foi transformado e agora passou a se chamar Paulo, agora era preciso mudar e era preciso crescer. Olha o que acontece quando Jesus então entra na nossa vida. A primeira coisa é uma transformação total e radical. A Bíblia diz: aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que furtava não furta mais, o que adulterava não vai adulterar mais. É assim, uma transformação total. É por isso que conversão é mudança de direção. Quem dirige, carro, moto, tem habilitação, sabe disso. Quando você está dirigindo e encontra uma placa, aquela placa com uma seta, ou para a direita ou para a esquerda, ali você sabe que obrigatoriamente você tem que mudar de direção, não é isso? Você não pode ir na direção contrária à seta que está indicando, você não pode voltar, não pode também seguir em frente. Por isso há só um caminho, que é Cristo. E no dia em que nós nos encontramos com Ele, houve uma mudança de direção. Andávamos por um caminho torto, andávamos por uma rota torta, mas um dia o Senhor teve um encontro conosco, e Ele então faz o quê? Muda a nossa rota, muda a nossa direção. E a primeira coisa que o Senhor mudou na vida de Paulo agora, Ele mudou a forma de ver Jesus. Antes, o Saulo via Jesus de que maneira? Via Jesus como um explorador, como um manipulador, como um charlatão, como alguém que não era nunca um Deus. Saulo via Jesus apenas como alguém filho de um carpinteiro, filho de José, apenas. Mas agora não. Observe os versículos 4 e 5 que nós lemos. Diz assim: e caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o que ele diz. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ah, irmãos, agora a coisa muda, sabe? Quem és tu, Senhor? Jamais o Saulo, sem ter sido transformado, iria chamar esta voz de Senhor, porque ele não cria em Deus, porque ele não sabia o que era Deus ou quem era Deus. Mas agora, em que houve um impacto profundo na vida dele, agora ele diz: quem és tu, Senhor? E aí o Senhor se apresenta para ele. Ah, irmão, se tem uma coisa boa na nossa vida, é quando o Senhor se apresenta para nós: olha, eu sou o teu Deus, olha, não temas, eu sou contigo, olha, não pasme, não te espantes, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te tomo com a minha destra fiel. Então, quando o Senhor se apresenta para nós, é algo maravilhoso, que nós precisamos a cada dia experimentar na nossa vida. Ele cai por terra, lembra disso? O texto está dizendo, ele cai por terra, e depois que cai por terra, ele ouve a voz do Senhor, e aí ele reconhece, e agora ele muda a sua forma de ver o Senhor. Ele podia ter perguntado assim: mas quem é você? Não estou enxergando, não estou vendo nada, quem é você? Mas não, quem és tu, Senhor? Tudo começa a mudar, meu irmão, minha irmã. E a primeira coisa é que muda a forma de ver Jesus. A maneira de você enxergar uma pessoa é algo muito especial. É o que ela vai ser para você.
Quando você conhece alguém, a maneira de você lidar com esta pessoa, de você ver esta pessoa, é a maneira que ela vai ter importância ou não para você. Quando você começa um novo relacionamento com uma pessoa de amizade ou qualquer tipo de relacionamento, a maneira que você vai tratar, vai lidar com aquela pessoa, vai dizer quem aquela pessoa realmente é e o que ela representa para você. Pois bem, agora Saulo diz: quem és tu, Senhor? Porque a partir daquele momento, o Senhor passou a ser algo diferente na vida dele. A partir daquele momento que ele foi transformado, o Senhor mudou a forma dele ver Jesus. Mas certa vez aconteceu isso com outra pessoa. Vamos ver? Aconteceu isso lá em Lucas capítulo 9, de 18 a 20. Lá Jesus interroga os seus discípulos, dizendo assim: olha, vocês estão sabendo o que está acontecendo por aí? Quem é que eles estão dizendo quem eu sou? O que vocês estão ouvindo por aí? E aí, os discípulos responderam assim: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que tenha ressuscitado. E aí olha a pergunta de Jesus para os seus apóstolos: e vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E qual foi a resposta de Pedro? O Cristo de Deus. Irmãos, a forma de nós vermos Jesus precisa mudar. É ver Jesus como o Kyrios, o Senhor, sabe? Aquele Senhor que prometeu estar presente conosco, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco. É a forma de nós vermos esse Deus, faz toda a diferença para cada um de nós. Jesus não só será Senhor para você, sabe? Mas Ele quer que você realmente entenda que Ele é o seu dono. Ele é o meu dono. Primeiro de Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, sabe? Mas um povo de propriedade exclusiva de Deus. Na nossa vida também precisa ser assim. Precisamos entender que o Senhor é o nosso dono. Uma pessoa especial para um, muitas vezes não é a mesma pessoa especial para outros. Mas Deus, o nosso Senhor, quer ser especial para todos nós. Quer ser o Senhor da nossa vida em todo o tempo. Então é preciso, meu irmão e minha irmã, entendermos. Agora temos que ter uma nova forma de ver Jesus. A partir do momento em que Saulo foi transformado, ele passou a ver Jesus de maneira diferente. Em Mateus 10, 41, o Senhor vai dizer assim: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. É preciso entender que nós um dia já recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E isto precisa fazer toda diferença na nossa vida. A segunda coisa que nós observamos na Bíblia Sagrada, os versículos 6 e 7, é que agora ele precisava obedecer antes de ver. Obedecer antes de ver. Olha o que diz o texto. A primeira coisa que o texto vai dizer, versículo 6, é assim: olha, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ele sabia o que ia acontecer? Não, mas ele já estava transformado. Mas ele agora já estava crendo que Jesus era o Senhor. Então agora ele está pronto para obedecer, sem ver, obedecer sem duvidar, obedecer antes de ver a bênção chegar, obedecer antes de ver a cura, antes de ver o milagre, antes de saber inclusive qual era a missão que Deus iria dar para ele. Era preciso que ele levantasse e entrasse na cidade, onde alguém iria dizer o que convinha fazer. Aí o que acontece? Os seus companheiros de viagem haviam parados mudos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E aí sabe o que Paulo fez agora? Ainda Saulo, ele levantou da terra, abre os olhos, não enxerga nada, e ele foi, alguém guiando ele pela mão, obedeceu e entrou na cidade de Damasco. É a obediência incondicional.
Na fé, meu irmão, minha irmã, é primeiro preciso crer para depois ver. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Muitas vezes nós estamos pedindo algo para Deus e queremos que Deus faça primeiro. Não, é preciso crer primeiro. E crer é o exercício humano da fé. Deus colocou fé no nosso coração e nós agora podemos crer que Ele é o Todo-Poderoso El Shaddai. Mas não basta apenas obedecer antes de ver acontecer. É preciso também esperar. Esperar. Quando Deus estiver trabalhando, é preciso esperar, porque às vezes Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Observe versos 8 e 9. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando pela mão levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. O que ele podia fazer? Nada. Estava cego. Só restava para ele esperar. Você imagina alguém que acabou de ser transformado, alguém que acabou de professar que Jesus é o Senhor da vida dele, agora ele tem que ficar num lugar onde ele não conhecia quase ninguém, onde haviam pessoas que sabiam que ele iria para lá para matar, para prender. Ele agora tem que ficar lá cego, sendo ajudado por pessoas, e agora aguardar o que Deus iria fazer. Irmão, se tem uma coisa difícil para nós é esperar, não é verdade? Nós somos imediatistas, nós oramos agora e queremos chegar em casa, a bênção está lá esperando, sabe? Oramos por alguma coisa e quando aquilo começa a demorar aos nossos olhos, começamos a reclamar com Deus, a achar que Deus não está se importando, quando na verdade Deus está sim se importando. Meu irmão, minha irmã, quando decidimos crescer com Jesus, teremos então que passar por provas. Precisamos passar pelas provas, sim. No mundo tereis aflições. O Senhor não prometeu boa vida para crente, não. Esse negócio de pare de sofrer, o Senhor não prometeu isso para nós, não. Evangelho não é parar de sofrer, pelo contrário, é padecer por Cristo e com Ele. O apóstolo Paulo disse isso, escrevendo uma de suas cartas, falando assim: olha, nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele, está lá em Colossenses. Será que você tem colocado no seu coração isso? Senhor, eu estou disposto a padecer pelo Senhor, porque nós estamos dispostos a receber os lauréis da vitória, mas nem sempre estamos dispostos a padecer, porque padecer implica em sofrimento, e nem sempre estamos dispostos para sofrer. Por isso, meu irmão, minha irmã, espere. Muitas vezes Deus está trabalhando e é no silêncio às vezes que Deus trabalha. Muitas vezes passamos por humilhações, por limitações, e precisamos esperar no silêncio de Deus. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Sabei que é grande o vosso galardão nos céus. Está lá, é a última das bem-aventuranças de Jesus. Então é importante que você, meu irmão, minha irmã, e que eu possamos sim esperar, porque Deus sempre trabalha pelos seus, sempre trabalha. Gosto muito daquele poema muito antigo chamado Pegadas na Areia. É muito velho, eu era criança quando via isso, mas isso ficou gravado na minha mente até hoje. Muitas vezes Deus nos carrega no colo, naqueles momentos que a gente não está mais suportando, a gente olha para trás e vê só um par de pegadas na areia, e aí Deus fala: foram esses momentos que eu carreguei você nos meus braços. Porque às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, mas o Senhor nunca, jamais nos desampara, diz a palavra. Mas também precisamos esperar a visão em oração. Não basta somente esperar, tem que esperar em oração, esperar clamando ao Senhor, esperar buscando ao Senhor. Observe, irmãos, os versos 10 e 11, vai falar sobre isso. Olha o que ele diz lá no finalzinho do 11, diz assim a palavra, olha: dispõe-te, meio aí no versículo 11, vai à rua chama à direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Saulo não sabia orar, mas Paulo sabia.
Ele já havia sido transformado. O Saulo lá atrás, sem transformação, jamais iria orar a Deus. Não entendi esse negócio porque ele era perseguidor de crente. Mas agora o homem transformado, cego, aquele homem que estava lá agora dependendo do trabalho de Deus na vida dele, ele agora está esperando a visão, mas esperando em oração. Paulo precisou orar para receber a visão de Deus, tanto a visão física, como também a visão espiritual, aquilo que ele tinha que fazer a partir daquele momento, porque até aquele momento, Deus não havia anunciado para ele o que ele iria fazer, qual seria o seu ministério, que visão Deus tinha para ele trabalhar no seu reino. Então ele precisou orar para receber a visão, ser restaurada a visão física, mas também precisou orar para receber a visão espiritual. Meu irmão, minha irmã, a visão divina só veio depois da cura da cegueira humana. Interessante, né? Primeiro Deus manda Ananias ir lá, e Ananias reluta, né? Porque é claro, quem vai querer ir no lugar onde se persegue crente? Quem vai querer falar com alguém que manda matar crente? Mas aí ele vai a si mesmo, e ele, obedecendo a Deus, vai até lá. E aí observe, irmãos, que Deus faz a transformação na vida daquele homem, e uma transformação por inteiro. Jesus não será nada até que ele seja tudo para você. Jesus não será nada até que ele seja tudo. Para Paulo, ainda Saulo, Jesus não era nada, era só mais um homem charlatão. Mas depois que ele foi transformado, Jesus passou a ser tudo para ele. Jesus quer ser também o seu tudo, sabe? Jesus quer ser o tudo da sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele quer entrar na sua vida para fazer transformação, para mudar de verdade o seu modo de ver a vida, de ver o mundo, passar a ver o mundo com olhos espirituais. Por isso, meu irmão, minha irmã, é também preciso acreditar na revelação espiritual de Deus. Versículo 12 mostra isso, vamos ver? Diz assim o texto: e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Observe, meus irmãos, que o texto fala que ele estava orando, e que Saulo havia tido uma visão espiritual, uma revelação de Deus foi dada a Paulo naquele momento, e ele começou então a acreditar naquela revelação. E quando Deus fala para Ananias, que era um profeta do Senhor, que aquele homem lá, o Saulo, agora era um homem de Deus, que tinha valor para Deus, então aquele profeta também acreditou na revelação que Deus havia dado para Saulo, e ele vai até lá para fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, você se lembra quando Davi foi escolhido rei? Samuel foi mandado lá na casa de Davi, não é isso? Dos seus pais, para escolher o novo rei, para ungir o novo rei. Você se lembra como é que foi? Samuel, ele olhou para o primeiro filho que foi apresentado, cara bonitão, saradão, halterofilista, é esse mesmo, Senhor. Deus, esse não. E aí o outro veio mais bonito ainda, mais forte ainda. Não, esse também não. E foram passando os filhos de Jessé perante o profeta, lembram disso? E depois não tinha mais filho nenhum por perto, porque Davi não estava perto, e então ele perguntou: tem mais algum filho? Não, tem sim, tem um mais moço, está lá, está lá no pasto lá, está apacentando as ovelhas. Não, manda chamá-lo. Mas o que nos chama a atenção, e certamente você já ouviu falar disso, é que o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê as imperfeições ou as perfeições humanas, porque se dependesse das perfeições humanas, nós não existiríamos. Se dependesse de nós, não estaríamos aqui. Mas Deus vê o coração. Assim foi com Paulo, assim foi com Ananias. Ananias, no primeiro momento, disse: de jeito nenhum não vou lá, ele é homem mau, ele não presta,
ele vai mandar me matar também. Mas Deus então fala para ele: olha, peraí, para um pouquinho, começa a acreditar na visão. Eu dei uma visão para ele, eu já me mostrei para ele, ele já está pronto, ele já foi transformado, já está quebrantado, vai lá. E a partir daquele momento, Ananias passou a ver, a acreditar na revelação de Deus na vida de Saulo e para Saulo. Então ele começou a ver com os olhos da fé. Meus irmãos, eu quero te encorajar nesta noite a também começar a ver a bênção que você está pedindo a Deus com os olhos da fé. A ver aquela pessoa da sua família convertida, que você está orando tanto tempo, veja isso pelos olhos da fé. A ver a cura daquela enfermidade que você está orando há tanto tempo, veja com os olhos da fé. Pastor, mas se essa cura não acontecer, é porque não é da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. Mas espera aí, será que Deus quer sofrimento para nós? Não, claro que não, mas Ele permite até mesmo isso por causa da dureza do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz assim: olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de paz, para vos dar o fim que você deseja. Só que para isso é preciso acreditar na revelação de Deus. Os transformados, eles acreditam que os céus estão abertos. Transformado precisa acreditar que o céu está aberto para te abençoar, que o Senhor está pronto para abençoar. Precisamos acreditar que a mão do Senhor não está encolhida, que Ele não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, que Ele não possa ouvir as orações que se fazem neste lugar. Mas além de você acreditar na revelação espiritual, na revelação de Deus, é preciso também se submeter à soberania do Senhor. É preciso se submeter à soberania do Senhor. Versículos 13 a 15, nós vamos ler de novo, apenas falar. Você vai ver aí a argumentação, não é, de Ananias, tá? Para não abençoar Saulo. Ele não queria ir lá, como eu já disse, mas ele vai. E a argumentação dele foi baseada na insistência divina. Versículo 15: você vai, vá, porque este homem é meu instrumento escolhido. Para quê? Para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Agora Deus estabelece a missão de Paulo. Agora Deus fala para Ananias: você vai lá, porque você vai dizer qual a missão que eu havia dito para ele entrar lá em Damasco, sem saber de nada, mas agora eu vou dizer para ele, porque você vai dizer o que ele vai fazer. Ele vai ser meu servo, ele vai ser um pregador, ele vai falar para os gentios, ele vai pregar ao povo, para que haja arrependimento e salvação. Meu irmão, minha irmã, nós como salvos em Jesus, precisamos nos submeter de fato à soberania do Senhor. Se Deus falar, não tarde em cumprir aquilo que Deus pediu para você. Deus mandou fazer, esteja atento à voz dele, atento à voz do Senhor, sabe? Deus não tem que nos pedir para usar, para abençoar outra pessoa, não. Deus não precisa pedir a gente para nada. Ele simplesmente escolhe as coisas mais loucas desse mundo, disse o apóstolo Paulo mesmo, para confundir as sábias. Mas é preciso que eu e você estejamos comprometidos com os planos de Deus para nós. Deus não está comprometido com a nossa compreensão pequena do reino dele, não. Não está. Deus está comprometido com os seus próprios planos. Deus não sonha, Deus tem planos. Deus decretou todas as coisas e Ele deseja sim estabelecer a vida dele na sua vida. Deseja estabelecer a vida de Cristo em nós, porque Ele é a própria vida. E Ele disse certa vez que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Submeter-se ao entendimento de que a soberania de Deus é o que de melhor nós podemos ter na nossa vida. E é claro, precisamos entender que todo sofrimento para nós é pedagógico, sabe? Para nos ensinar. Precisamos entender isso. Observe que aí nesse episódio, Saulo, ele pôde entender que aquilo que ele passou de cegueira,
né, de ser guiado por outras pessoas, foi para que o ego dele fosse quebrado. Quantas vezes, né, nós somos soberbos demais, quantas vezes o nosso coração é altivo, quantas vezes achamos que não precisamos de ninguém. Saulo era um desses, mas somente depois que o Senhor quebrou o seu coração, e que ele pôde então ficar lá dependendo de outras pessoas. Tem gente que chega ao cúmulo de orar assim: Senhor, se um dia eu tiver que ficar aí na cadeira de roda, tira a minha vida, só que eu não quero depender de ninguém. Isso é pecado, isso é pecado, sabe? Porque você está querendo ser Deus para a sua própria vida, quando na verdade Deus tem o seu caminho na tormenta. E é preciso que nós experimentemos então que o sofrimento que nós podemos passar, diz a palavra que tudo que acontece na vida daqueles que amam a Deus é bom. É bom. Peraí, pastor, como assim é bom? Sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Irmãos e irmãs, precisamos viver esse processo do discipulado na nossa vida. Esse processo que começou no dia em que Jesus entrou no seu coração. E se porventura alguém que está aqui nesta noite ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, dá tempo porque Ele está aqui, amém? Ele está aqui para abençoar a sua vida, para trazer crescimento, para que você possa passar a pregar e testemunhar da sua fé em Jesus, assim como foi Paulo. Antes Saulo, perseguidor, homem mau, depois Paulo, transformado, guerreiro do Senhor, servo do Senhor, valoroso do Senhor, instrumento escolhido. Ah, meu irmão e minha irmã, se tem algo bom, é ser um instrumento escolhido de Deus. Então que nesta noite, você seja um instrumento de Deus. Se você ainda não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, creia, entregue a sua vida a Deus. Não precisa passar por todo o sofrimento antes disso não, assim como foi Saulo, sabe? Porque Deus está te dando oportunidade agora, antes de sofrer, porque pode ser que daqui para frente as coisas piorem. Ah, pastor, você está sendo muito fatalista. Não precisa colocar medo no seu coração, não, mas os dias são maus, e nós não sabemos como será o dia de amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor, e a Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal. Então, meu irmão, viva hoje, como se Jesus fosse voltar ainda hoje mesmo. Viva hoje, como se Ele fosse voltar ainda hoje. Isso quer dizer o quê? Que é urgente que você entregue a sua vida, é urgente que você creia, é urgente que você comece a pregar o Evangelho, é urgente que você faça a vontade do Senhor, pois o Senhor deseja cuidar de cada um de nós. Para nós encerrarmos, 1 Coríntios 15, 10, diz assim: pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Paulo pôde reconhecer isso, é pela graça de Deus. Pela graça de Deus ele era o que era. Pela graça de Deus eu e você somos o que somos. Paulo decidiu que ele queria crescer. E você? Tenha também convicção do seu chamado pessoal. Tenha convicção do chamado divino na sua vida, sabe? Porque Paulo foi chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Creia nisso e você terá uma vida transformada a cada dia. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus, para podermos experimentar nesta semana a transformação que vem do Senhor, pois nesta semana nós vamos então estar trabalhando esse tema no nosso coração. Transformados, eles crescem.